Histórias assombradas. E vamos ao relato de hoje, que é este daqui: Fenômeno Poltergeist na Chácara. Olá, querida Ana e assombrados. Meu nome verdadeiro está no e-mail, portanto, só acessível a você. Porém, como esse relato ocorreu em um lugar onde outros eventos serão citados, e para que os assombrados possam fazer futuramente, vou aqui me identificar como Muriel, tá bem? Nome trocado aqui. Beleza. Caso tenham nome, haja nomes no relato, estarão trocados. Bem, a história se passou em uma cidade fronteiriça do Paraná. Para variar, né? O Paraná. Colocou aqui. Entre o final da década de 70 e início da década de 80. Em meados da década de 70, fomos morar em uma chácara. Nessa cidade, onde lá já moravam meu tio, na casa principal, e outros 2 tios com suas respectivas famílias em outras casas próximas. Foi uma época muito legal, porque éramos em muitas crianças, e isso rendeu vários momentos de brincadeiras e idas à escola com todas as crianças sempre juntas e tudo mais. A chácara se localizava praticamente dentro da cidade, pois nós, as crianças, íamos a pé para a escola, que ficava no bairro ao lado. Nos fundos da chácara havia um córrego, onde do outro lado havia um outro bairro. E na lateral da chácara havia um alambrado enorme, que era a divisa do Parque Nacional do Iguaçu. A casa principal onde o meu tio morava era uma casa de madeira antiga, enorme e com assoalho em madeira maciça. E na área lateral havia a entrada de um porão escuro e sombrio. Nos fundos da casa, após a cozinha, havia uma outra área com um poço, um enorme fogão a lenha e logo em seguida uma despensa bem grande também. Meu pai, sempre aos domingos, se reunia com seus irmãos para jogarem malha. Uma espécie de bocha, ou de bocha, né? Uma espécie de bocha com argola e ferro, com argola de ferro. Eu lembro, jogava, eles falavam maia lá mas é verdade. Bocha é com uma bola, com uma rodinha, não sei, né? E malha é com argola de ferro. Tá, então eles iam jogar malha e conversar. Enquanto isso, nós crianças, que éramos em umas 10 crianças, brincávamos no enorme quintal que tinha um pé de Santa Bárbara. O que é pé de Santa Bárbara? Não sei que planta é essa, preciso ver. Um pé de Santa Bárbara imenso no centro e um balanço inesquecível. Bons tempos. Já a geração de meus irmãos mais velhos também não ficava para trás. Eram bem uns 8. Eles sempre se reuniam para contar histórias e quando deixavam nós crianças participar, era o máximo, né, participar dos mais velhos. Bem, voltando à descrição do local, pois é muito importante para o relato saber, logo depois desse quintal havia muros de pedras, o que é muito comum em regiões antigas do sul. Esses muros, entre aspas, tinham algumas divisões e margeavam um caminho que descia e que levava até uma grande mina d'água. Nessa mina, as mulheres lavavam roupa, tomavam banho e levavam, às vezes, água para suas casas. O caminho até a mina d'água era margeado por uma parte desse muro de pedras, e em alguns pontos havia alguns degraus cavados na própria pedra, pois tinha uma descida considerável. Um lugar que até de dia muitos viam coisas estranhas ali. Motivo pelo qual raríssimas vezes alguém ia sozinho até lá. Não demorou para que as famílias dos meus tios começassem a relatar coisas estranhas na chácara. O balanço era sempre visto balançando sozinho à noite. Pessoas ou vultos que apareciam sumiam do nada. E outras coisas mais. Certa vez, uma prima, ao sair do porão de dia, sentiu alguém sussurrar o seu nome no ouvido. Por muitos dias, ninguém entrou mais lá sozinho no porão.
Mas nada, absolutamente nada iria se comparar ao que ocorreu um certo domingo à noite. Bem, era um domingo à noite e o ano eu não sei precisar, mas creio que era por volta de 1980 ou 1981. Eu não presenciei o fato por ser na época muito criança e por estar com os meus pais em casa, que dava ali uma distância de uns 200 metros da casa principal. Meu falecido irmão mais velho, que na época deveria ter uns 15 ou 16 anos, encontrava-se na companhia do meu primo, um pouco mais novo, conversando. Ambos estavam em cima do muro de pedra, onde terminava o quintal e começava o caminho para a mina. Eles conversavam e atiravam pedras na direção da mina. Por se tratar de um caminho com uma descida forte, eles se divertiam ao ouvir o som das pedras que atravessavam os galhos das copas das árvores e caíam quase perto da mina. Qual foi a surpresa de ambos, quando, ao atirar uma pedra, perceberam que outra pedra, vinda da direção da mina, caiu próximo a eles. Tecnicamente, pela distância do caminho e pela inclinação, era humanamente impossível alguém jogar uma pedra da mina e ela chegar na parte onde eles estavam. Era muito longe e íngreme. Ficaram ainda mais surpresos ao perceberem que a pedra estava molhada. A partir desse momento, caiu uma outra pedra próximo a eles. E de repente outra e outra, até que muitas e muitas pedras começaram a retornar da mina, a serem jogadas para cima deles. Nesse momento, assustados, correram para dentro da casa e comunicaram aos adultos sobre o ocorrido. Um outro primo, que era bem mais velho que os meninos, era mecânico de carros. E o quintal estava com alguns carros de clientes dele. Então, ao saber disso, ele saiu juntamente com o meu tio e começaram a gritar e a xingar, pensando ser de algum ser humano aquela ação. Então eles foram xingar porque acharam que era alguém jogando as pedras, alguém humano. Nesse momento, depois que xingaram e pediram para essa pessoa parar, sob intensas ameaças, foi que a coisa perdeu o controle. Virou uma chuva de pedras que caíam sobre os carros, quebrando vidro e estilhaçando tudo. A essa altura já tinha muitas pessoas da família ali no quintal. 3 tios, menos o meu pai, pois nossa casa era mais afastada. E vários primos, adultos e crianças, além de um amigo do meu tio. Todos correram desesperados para dentro da casa principal e da casa de um dos tios, que era quase de frente à casa ali. Ou seja, do outro lado do grande quintal, né? Foi uma noite de terror. A área dos fundos, onde tinha o fogão a lenha, era coberta de zinco. E daí dá para imaginar o barulho que aquilo fez, né? Eram pedras grandes, pedras pequenas e de todo tipo. De modo que o quintal ficou forrado de pedra. Crianças, adolescentes e adultos gritavam, choravam e corriam para se esconder e acudir uns aos outros. Olha, eu não sei precisar o tempo que isso durou. Porém, quando cessou aquela chuva de pedras, todos ficaram meio que atordoados, pois ninguém acreditava no que tinha acabado de presenciar. Nesse momento, o amigo do meu tio, que estava visitando ele, imagina que visita, né? Você vai visitar alguém e tem um negócio desse acontecendo. Então, eu vou embora, sabe? Que já deu meu horário. Nesse momento, o amigo do meu tio que estava visitando saiu com os demais no quintal e abaixou e recolheu algumas pedras, colocando-as em um saquinho de feijão. Demorou um bom tempo, mas ao final da noite todos foram se acalmando e após muitos comentários a respeito do que presenciaram naquela noite e após muitas preces e orações, finalmente cada um foi se recolhendo até que todos dormiram. No dia seguinte, ao acordar logo cedo, antes do clarear do dia, o meu tio e o meu primo mecânico correram para o quintal para verificar a situação dos carros, uma vez que o prejuízo ainda era incalculável. E pasmem todos vocês.
Não havia uma pedra sequer no quintal. Os carros estavam intactos, sem um arranhão. Nenhum vestígio do que tinha acontecido na noite anterior e que tinha causado tanto terror. Ana, esse fenômeno foi presenciado por muitas pessoas. Pessoas de mais idade, jovens e crianças. Inclusive pelo amigo do meu tio, que guardou aquelas pedras por anos e anos. Sim, porque as pedras que ele recolheu tinham permanecido no saquinho de feijão. Todos, até hoje, relatam exatamente o mesmo evento. Nunca conseguimos uma explicação para o ocorrido, e quando saiu o filme Poltergeist, que abordou fenômenos inexplicáveis, porém muito intensos, nós começamos a levantar a possibilidade de que o que ocorreu naquele dia poderia ter sido algo do tipo. Nunca tivemos resposta. Espero que tenham gostado e na próxima vou relatar o que aconteceu quando a minha família se mudou para a casa principal. Beijo a você, linda Ana, beijos no Matheus, nas crianças e todos do Clube Assombrado. Até a próxima. Um beijo para você, muito obrigada pela sua história. Gente, que tenso! Mas como que não tinha nada? Nem os carros estavam quebrados? Eles fizeram todo mundo alucinar junto? Mas e as pedras que ele recolheu realmente estavam ali? Não entendi, sei lá, fiquei confusa também. Que coisa! Porque tem muito disso, né? Que quando acontece... Ai, eu ouvi todas as panelas caindo na cozinha. Quando vai na cozinha, não tem nada, tá tudo no lugar. Então, o que? Eles trabalham na nossa mente para acreditar que ouviu? Ou acontece em outra dimensão? Não sei, gente. Se alguém tiver uma explicação, deixa aqui nos comentários. Se for comentar, que seja com respeito. E se tiver uma história parecida, manda pra gente. Pessoal, está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.